Olá, boa tarde! Sejam todas muito bem-vindas à nossa live Desvendando as medidas do laço boutique. Então já pega aí as fitas pra gente aprender aqui as medidas. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários que eu respondo vocês. E a gente começa a live com essa música da Beyoncé, que ela tem como a letra I was here, que quer dizer eu estive aqui. E ela diz que tudo que ela fez foi mais do que ela pensou. E ela simplesmente fala que esteve aqui, que fez, que foi, que viveu, que esteve. Então é isso que nós temos que pensar no nosso dia a dia. Fazermos, deixar a vergonha de lado, colocar em prática, tentar, testar, fazer e cada vez ser diferente. Deixa eu procurar aqui minha fita número 3. Não sei onde que eu botei ela aqui na caixa. Take my best for happiness. Gente, que coisa difícil. Ó, tem um lacinho pronto aqui, vou mostrar pra vocês. Então, gente, sejam muito bem-vindas, muito boa tarde. Já clica aqui no aviãozinho aqui embaixo, manda a live pra todas as amigas, pra elas virem também aprender a desvendar as medidas aqui do laço boutique. Nós vamos usar todas as numerações de fita. Vou pegar o número 3 aqui, que eu esqueci de pegar. E nós vamos aprender algumas medidas, tá? E vamos aprender que o que faz a diferença aqui no fazer o laço boutique é a questão do treino mesmo. É a questão de você tentar, testar e ver qual que é a medida que você prefere. Não existe uma regra, por exemplo, para tal tamanho tem que ser tal medida. Não existe uma regra específica definida. Então, você vai criando as suas medidas, vendo o que você prefere. Quais são as numerações que a gente utiliza? Número 2, número 3, número 5 e número 9. É muito raro eu usar número 12, eu não gosto do número 12, é muito grande. E esse daqui é um laço boutique feito na número 5, e esse daqui é um laço boutique feito na número 3. Tá vendo a diferença de tamanho? Um fica RN e o outro fica P. Deixa eu mostrar aqui na fita métrica para vocês entenderem quando eu falo RN e P. O RN, eu uso ele tipo mais ou menos com até 5 centímetros. Então, ele é um lacinho mais pequenininho, ele é sem volume, ele é delicado. E o laço P, ele tem mais ou menos 7 centímetros e meio, feito com a número 5. Então, vamos aqui desvendar esses detalhes. A Lilian, gente, a professora ainda canta. Que amor, obrigada. Eu tento cantar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, claro, né? Que o começo é a fita número 2, que é a menor. Tem a fita número 1, mas não é todo mundo que usa a número 1. Mas a lógica para a número 1 é a mesma da número 2. A número 2 é a fita que tem entre 10 e 11 milímetros. Vai depender da marca. 10 milímetros é a Ascending. A Progresso para laços é 11 milímetros. Então, o que você tem que ver aqui na hora de fazer a montagem do laço? A diferença vai ser do tamanho que você quer o laço. Quando você faz aqui a montagem, por exemplo, vou simular aqui
a montagem da metade do laço. Se eu fosse finalizar ele assim, ele ia ficar grande. Então, o que eu faço? Eu diminuo ele um pouco e faço o teste de novo, daqui da montagem. Se eu ver que ficou do tamanho mais ou menos que eu quero, eu marco aqui esse pedaço e eu vou ter, dobrando ao meio, o tamanho completo da medida que eu quero usar. Então, geralmente, deixa eu pegar aqui a fita. Então, geralmente, na fita número 2, olha o tamanhozinho da fita, gente, pra vocês entenderem que é realmente pequeno. Eu medi aqui 19 centímetros, olhando de olho. Então, eu iria só cortar a fita e fazer. Então, qual que é a minha dica pra você? Faz a montagem e depois você tira a medida. Então, vamos cortar aqui 20 centímetros pra vocês verem como que vai ficar. Na número 2. Na número 2, vai ficar difícil de fazer o alinhavo com os 5 gomos, porque a fita é bem fininha. Então, a gente não precisa fazer com os 5 gomos. Aqui na número 3, eu fiz. O laço tá branco, mas dá pra ver direito. Mas eu fiz com todos os gomos. Mas não tem necessidade de fazer com 5, você pode fazer com 3. Se eu fosse fazer ele, o boutique aberto... O boutique aberto, ele sempre precisa usar mais quantidade de fita. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer o aberto, eu iria usar ele assim. Fazendo o infinito. E aqui, quando eu colocasse aqui, já ia dar pra ver certinho o posicionamento. Então, o que você pode fazer? Primeiro, você mede o meio. Medir o meio, faz a posição do laço da mesma forma que todos. Não importa o tamanho do laço, a forma de fazer é a mesma. O que você tem que prestar atenção é na hora de fazer a finalização. Então, o que você pode fazer? Dá um pontinho. Olha só. Dá um ponto pra firmar. Marca do lado aqui da lateral. E aqui já tá a lateral pra gente fazer nosso primeiro pontinho. Vocês vão ver o tanto que ele fica pititico. E isso tudo vai depender de gosto. Eu gosto pequenininho. Se você gosta com a número 2 maior, fica a seu critério também. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença. Olha isso. Olha o tamanhozinho que ele fica. Eu acho muito fofo. Então, eu não vou fazer 5 pontos, porque é um laço muito pequeno. E ele fica difícil de finalizar se eu der 5 pontos. Então, eu vou dar 3 gomos, ó, 1, 2, 3 gomos. Ele fica difícil até de ajeitar depois. Não precisa franzir demais pra estrangular o laço. Não precisa estrangular ele. Faz o arremate atrás. E agora a gente vai fazer a montagem. Vai ajeitar ele. Ele parece que tá todo desengonçado, mas é porque por ser uma fita, um laço pequeno, ele é mais difícil de ajeitar. Vem com os dedinhos aqui nos buraquinhos, da mesma forma, tenta colocar aqui com cuidado e ajeita. Se você tiver com dificuldade, o que você pode fazer? Pega um palito ou uma caneta
e faz assim, ó, com o palitinho no meio dos buraquinhos pra puxar e ajeitar, se não conseguir enfiar o dedo. Gente, pelo amor de Deus, fala se não é a coisa mais maravilhosa do mundo, esse mini boutique aqui. Esse aqui, ele é super pra RN. Vou mostrar o tamanho que ele ficou. Olha isso, gente. 3,5 centímetros. Olha que pituchinho. Vê se eu aguento uma pituchice dessa. Isso aqui é perfeito pra fazer lacinho de colar. Pra fazer coladinho na cabecinha da bebê. 3,5 centímetros. Então, com a fita número 2, ele ficou com 3,5 centímetros. E aqui eu ajeito as laterais. E tá pronto meu mini boutique com a fita número 2, ok? Então, vamos aqui pra fita número 3. A fita número 3 eu vou fazer da mesma forma. Deixa eu ver aqui os comentários, se tem dúvida até agora. Fiz um na fita número 5, achei que ficou bom. Que atrapalha a fita, que é mais dura. Sim, tem marcas que são mais duras. Aí você pode utilizar Progresso para Laços, que é super macia. É muito fácil fazer ele com você ensinando. Eu penso que não ficou arrumada e lembro de você mandando ajeitar e aí dando... Exatamente, é só ajeitar. Parece que tá torto, às vezes a gente usa de cabeça para baixo, mas é só ajeitar. Gente, vai anotando aí, alguém me ajuda aí anotando as medidas, porque depois eu vou esquecer, tá? Então, a fita número 2 foi 20 centímetros. Mandem aí nos comentários para quem entrar depois conseguir anotar, senão eu vou esquecer. Fita número 2, 20 centímetros, anotem aí e se alguém perguntar, vocês me ajudem respondendo. Agora, vamos para a fita número 3. Calma, não cheguei na 5 ainda. Tô na número 3. Acabei de mostrar na 2, eu vou para 3 agora. E depois eu vou para as próximas numerações. Então, a número 3, o laço tá muito branco, né? Esse aqui não vai dar para vocês verem direito, mas a número 3, é pior que eu peguei outra branca aqui. Deixa eu pegar outra cor de número 3. Pegar uma cinza, porque acho que a cinza vai dar pra ver melhor. A branca vai ficar muito clara aqui na live e não vai dar pra vocês enxergarem bem. Então, a número 3, eu faço o mesmo processo. Eu pego a ponta da fita, eu faço a posição de meio infinito, firmo e depois eu trago essa lateral pra cá. Eu fiz isso, eu vou virar pra cima e ver se tá mais ou menos na posição que eu quero. Tá vendo? Se tá na posição que eu quero, se eu acho que vai ficar legal esse tamanho, eu marco aqui a metade da fita, solto, eu dobro ela no meio. E aí, eu vou medir os 2 pedaços que eu dobrei pra ter o tamanho do meu laço. Então, quase 30 centímetros, 29,5. Então, vamos fazer com 30 centímetros. 30 centímetros de fita número 3. Viu como é o processo de criar? É você fazer o formato, ver o tamanho que você gosta, e aí você faz a montagem e corta o pedaço da fita. Ah, deixa eu mostrar o tamanho da número 3, peraí. A fita número 3... ela tem 16 milímetros, tá vendo? 16 milímetros. Graças a você, consegui fazer meu primeiro boutique. Até chorei de emoção, que dor de cabeça me dava. Que linda! É isso aí, é colocar em prática que você consegue. Parabéns, fico muito feliz mesmo. Então, esse aqui, na número 3, 30 centímetros... Vou mostrar de novo aqui. 30 centímetros. Ó, perfeito. Agora, a gente faz a montagem do mesmo jeito.
dobra no meio. Deixa eu amarrar minha linha. Dobra no meio. Faz a marcação. Faz o posicionamento do jeito que você quer, se é o boutique aberto, se é o boutique fechado. Dá um pontinho aqui no meio ou prende com a agulha, do jeito que você preferir. Vamos fazer aqui o posicionamento. Esse aqui, como ele é maiorzinho, já dá pra fazer os 5 gominhos. Faz aqui o posicionamento, ó. Os lados paralelos é de baixo, então eu preciso virar o meu laço boutique pra cima. Esse aqui, os laços que cruzam, as fitas que cruzam é o lado de cima. E eu vou dar 5 gominhos. Ó, ajeita tudinho. Quatro e 5. Só para vocês entenderem aqui. Eu dei um ponto no meio só para firmar as fitas, porque esses laços menores são fáceis de escorregar. Ficou 5 gominhos aqui no meio, ó. Vamos ver se vai firmar. 1, 2, 3, 4 e 5. As fitas que cruzam é pra cima e as fitas paralelas é pra baixo. Fiz isso, eu já posso puxar a minha agulha e franzir. Não precisa franzir demais pra estrangular aqui o miolo do laço. Franze com cuidado. E arremata atrás. Gente, é super tranquilo fazer as medidas. É ir testando mesmo e vendo qual tamanho que prefere. Aí parece que ele tá desengonçado, mas é o mesmo processo. É ajeitar o lacinho. Se não conseguir com os dedos, ajeita com a caneta, com o... Olha só. Eu fiz o cinza maiorzinho um pouco, o branco ficou um pouquinho menor, então você ainda pode fazer ele menorzinho. Ao invés de 30, fazer ele menorzinho. Então, eu tenho um pititico, eu tenho um mini... Ah, deixa eu ver qual que é o tamanho que ele ficou. O cinza, que é com a número 3, ele ficou com aproximadamente 5 centímetros. Então, 3 centímetros e meio, 5 centímetros. Agora, nós vamos fazer na fita número 5. Eu gosto muito do boutique na número 5. É um dos que eu mais vendo. Porque eu amo fazer ele pra bebê. Parzinho, acho muito fofo, gosto muito. E a gente faz da mesma forma. A gente testa qual é o tamanho que queremos. Então, da mesma forma, eu faço uma pré-montagem. Venho aqui até o meio. E viro pra cima pra ver se o tamanho tá legal. Tá do tamanho que eu gosto? Dobra ao meio as 2 fitas. Pra tirar a medida total. Então, ficou... Ele ficou com 50 centímetros, mas ainda dá pra diminuir um pouquinho... Pro aberto, dá pra fazer ele com 48.
Então, 48 centímetros na número 5. Testando aqui o tamanho que eu prefiro. E vou fazer o mesmo processo. Tá dando pra entender, meninas, a forma aqui de tirar a medida, a forma de fazer de pensar no tamanho? Vai me contando aí nos comentários pra mim saber. O processo é praticamente o mesmo para todos. Aqui é que você controla a abertura, se você quer muito aberto ou pouco. E aí você controla, pode dar um pontinho aqui por baixo para te ajudar a firmar. Com a própria agulha, já puxa a agulha. Posiciona aqui a fita na metade para marcar. Dá o primeiro ponto. Deu o primeiro ponto, ó, já dá pra ver mais ou menos como que ele vai ficar. Já venho com o lado de cá, marco no meio. Eu marco aqui só pra ajudar vocês, pra vocês terem noção aqui, que é marcação em cima da marcação, mas é você que vai treinando conforme vai fazendo. E vira pra cima pra fazer aqui os outros pontos. Também dou 5 pontos. É muito raro eu dar mais que 5, só se o laço for muito aberto. Ó, já faz o formato que quer. Peraí. Uma linha sem pegar. Uma linha não, uma fita. Gosto na 5 e na 9. É muito de gosto, né? Por isso que a gente tem que ir fazendo pra testar, ver qual que a gente prefere. Porque é assim que a gente também define o nicho. Nicho, o público que a gente quer atender, o modelo que a gente quer fazer. Esse nó é tudo, esse nozinho é fofo, o nó enrugado. E da mesma forma faz aqui, ajeita o posicionamento dele, ajeita a fita aqui no meio, faz a dobrinha pra baixo, ajeita as laterais, tudo a gente vai vendo o jeito que a gente prefere. Deixa eu ver aqui quanto ficou. Na número 5, com 48 centímetros, ele ficou com 8 centímetros e meio. Aqui, você já... Tem pessoas que faz o M com a fita número 9, mas você pode fazer o M até com a fita número 5, usando esse tamanho aqui para tamanho M. Só que, como eu disse, depende do seu gosto. Depende do nicho que você trabalha, o público que você atende. Então, aqui seria o mini, o P, o M. Agora, a gente vai... Ali minha fita caiu. Agora, a gente vai pra fita número 9, que seria já o tamanho G. No tamanho G... Nós vamos definir aqui o tamanho da fita. A maioria dessas medidas eu já vou pegando de cabeça e fazendo. Eu tô tirando aqui, mostrando como tirar a medida para vocês aprenderem mesmo, entender a lógica aqui de como que funciona esse processo. A Lídia perguntou, por quanto você vende o parzinho na fita número 5? Lídia, você precisa fazer o cálculo, fazer a precificação de quanto que custa a fita e quanto que vale sua mão de obra, o custo fixo, o custo variável, tudo isso você precisa calcular. A gente não pode só basear na outra pessoa. Por exemplo, eu já tenho mais tempo de mercado, eu já tenho prática para fazer. Essa fita, a linha, ela sempre é difícil de entrar na agulha.
Então, você precisa aprender a fazer esse passo a passo da precificação para você não pagar para trabalhar. O que é pagar para trabalhar? É você cobrar barato demais no seu trabalho, sendo que não está compensando nem a sua mão de obra. Então, tem que cuidar muito nisso, na precificação. Essa fita poá é linda, né? Ela é da Sending. Tem um tempão que eu tenho ela aqui e eu sempre uso ela para fazer uns vídeos. Então, vamos lá agora na número 9. Deixa eu ver aqui os comentários, se tem dúvida. Na número 9 é o mesmo processo. Essa fita tá marcada, deixa eu pegar outra. Marcada não, amassada. Vou pegar aqui a... Vou pegar um azul pra variar. Mesmo processo, tiro um pedaço da fita, faço o posicionamento. Coloco aqui no meio. E vejo se é desse tamanho que eu quero. Aqui já dá pra ver mais ou menos como que ele vai ficar do outro lado. Faz a mesma forma. Vamos ver com quanto que ele vai ficar. Então, ele ficou mais ou menos na medida que eu costumo fazer. Você pode fazer com 72 ou 74. Eu vou fazer com 73 centímetros na número 9. Você pode fazer ou maior ou menor, vai depender do seu gosto. Quase cortei o dedo. Então, 73 centímetros com a número 9. Dobra no meio. E é o mesmo processo. Dobra no meio, faz a marcação. Se você tiver dificuldade com a número 9, usa a mesa de apoio para fazer aqui o infinito. Na hora que você vai fazer o infinito, você faz aqui a girada, mas toma cuidado para não ficar aberto demais, senão ele vai ficar estranho, tá? Não é tanto aberto assim, é levemente aberto, para não ficar exagerado. E você pode usar um alfinete para te guiar, ou para prender as fitas aqui, caso você tenha dificuldade. Presta atenção aqui na fita do meio, para não ficar torta, não ficar muito para um lado ou muito para o outro. Sempre tomar cuidado com isso, porque é isso que faz, é uma das coisas que faz o boutique ficar torto. Então, pensa bastante aqui, toma cuidado. Faz a marcação certinha nas duas laterais. A marcação também faz o laço ficar torto se você não marca direito. E aí, a gente dá o primeiro ponto. O primeiro ponto do boutique aberto, vocês estão vendo que ele sempre pega só as duas fitas, ele não pega a fita aqui do meio. Então, ele faz dessa forma. Pega aqui, depois que pega essa daqui. Não pega tudo junto, porque senão não faz o formato do aberto. É isso que faz ele ficar abertinho. Venho com o outro lado aqui, em cima. Ó, marcação com marcação, vou deixar a lateral ali também sobrando um pedaço, viro pra cima, porque esse aqui é o lado de cima, e eu dou os 5 pontos. Já no boutique com a número 9, os pontos eles já são maiores, eles não são pititicos, porque a fita já é mais larga. Ó, já faz o formato certinho, perfeitinho. Nossa, lembrando aqui das turmas do LA presencial, que saudade que era ensinar as meninas a fazer na mesa. Algumas não dava conta, fazia diferente. Olha isso, gente, perfeito. Era um processo muito legal.
Então, assim, a gente consegue desvendar as medidas dos laços, do laço boutique. Esse foi o laço que a gente desvenda hoje. Parece que ele tá todo desengonçado, mas é só ajeitar. Tudo aqui no boutique é só ajeitar. Olha o tanto que ele fica perfeitinho. Esse aqui, ele ficou menor um pouquinho. Então, tá vendo? Você pode fazer ele 1 centímetro menor, 1 centímetro maior. Vai depender da forma que você quer ir construindo aí a sua tabela de tamanhos. Eu vou mostrar agora a diferença que ficou um pro outro. Então, ó, na número 9... colocar aqui. Na número 9, ele ficou com quase 12 centímetros. Se a gente for medir de ponta a ponta, ele fica com 11,5. Então, ele fica dessa forma. Com 73 centímetros de fita. Eu esqueci de falar. A fita número 9, gente, aqui tem 38 milímetros, tá? Fita número 9 tem 38 milímetros. Então, esse daqui é o da número 9. Na número 5, quanto que eu usei, gente? Foi 48? 46? Tá vendo? Eu já esqueci. Viviane, vai ficar salva assim. Eu acho que foi... Eu esqueci, mas eu acho que foi 48. Então, na número 5, você pode fazer ou com 48 ou com 46, que aí ele fica um pouquinho menor. Mais ou menos 7,5 centímetros, quase 8 centímetros na número 5. Na número 3, com 30 centímetros, ele fica com aproximadamente 5 centímetros de tamanho. E na número 2, pititico, você pode fazer de lacinho de colar, foi 20 centímetros. E ele ficou com 3,5 centímetros. Olha que delicado, que fofo que fica. Super fofinho. Acho que foi 48. 58 já é muito grande. 58 é perto do tamanho de 9 centímetros. Para fazer o boutique M com 9 centímetros, 10 centímetros na número 9, você pode usar 60 centímetros, 65 centímetros, se for o aberto. Então, qual que é aqui a ideia de você fazer o tamanho, a divisão de tamanho e, por exemplo, a cliente quer um pouquinho menor do que esse, a cliente quer 1 centímetro menor do que esse aqui. Esse aqui ficou com 11,5 centímetros, a cliente quer com 1,5 centímetros. Aí, o que eu faço? Eu diminuo 5 centímetros no comprimento da fita. Porque diminuir 5 centímetros no comprimento total da fita é o suficiente para você diminuir 1 centímetro no tamanho final do laço. Então, por exemplo, esse daqui que foi com 30 centímetros na número 3, se eu fizesse ele com 35 centímetros... ele ia ficar com mais ou menos 6,5 centímetros. Só que eu não acho que o formato fica proporcional para esse modelo. Eu acho que ele já ficaria grande demais na número 3. E maior do que isso aqui, pra mim, já é ideal a número 5. Mas isso é questão de gosto mesmo. Tem pessoas que gostam do boutique na número 2, nesse formato aqui, que é já grandão na número 2. E isso depende do gosto. Por isso que é bom vocês testarem. Por exemplo, tem esse formato aqui do boutique na número 2. Esse boutique aqui, esse tamanho de boutique na fita número 2, eu acho que fica desproporcional. É bonito? É. Tem pessoas que gostam? Tem sim. Mas eu prefiro na número 2 o pititico. É questão muito particular de gosto. Dá pra fazer assim também. Você daria 2 pontos aqui no meio. 2 não, né? 3 gominhos aqui no meio. E ele ficaria bem fofo. Mas é questão de gosto. É você saber se você gosta. Da mesma forma na número 5. Se eu fizesse... Cadê minha número 5? Aqui. Se eu fizesse na número 5...
bem maiorzão, por exemplo, igual o laço escolar que eu fiz hoje. A mãe queria ele bem maior, então eu tive que fazer uma medida maior. Então, se eu fizesse na número 5 bem maiorzão, ele poderia ficar assim, já bem aberto. Só que eu acho que para esse tamanho aqui, para esse tamanho de volta aqui, eu já prefiro já fazer na 9. Eu já acho muito grande para fazer com a número 5, esse tamanho de volta. Mas é tudo coisas que eu fui fazendo com o tempo e fui vendo o que eu preferia. Fui aprendendo os meus gostos. Da mesma forma é a fita número 9. Pra mim, eu não gosto de laço maior do que isso aqui. Esse aqui tem 11 centímetros e meio. Pra mim, um laço com 14 centímetros, 15 centímetros já é muito grande. Só que pra mim fazer um laço, eu teria que usar mais ou menos 1 metro de fita pra fazer um laço extra GG, pra ficar com 15 centímetros. Já não fica legal na número 9, teria que usar a número 12. Que a número 12, ela é mais larga, ela tem 48 milímetros, se não me engano, ou é 50 milímetros. Teria que fazer na fita número 12, que é mais larga. Já eu não gosto de trabalhar com ela. Olha só, vou fazer aqui só pra vocês terem noção. Olha o tanto que fica grande. Parece que fica desengonçado. Tá vendo? Parece que o laço não dá, que o formato, ele fica mole. Então, por isso que teria que ser já na número 12, se eu fosse fazer um laço maior do que esse aqui. Pra mim, esses tamanhos são ideais. Ah, Sara, mas eu queria fazer um tamanho entre esse na 5 e entre esse na 9. O que você tem que pensar sobre as medidas dos tamanhos do seu negócio? Aqui já tem 4 tamanhos. Quando a mãe for escolher o tamanho do laço, você vai dar para ela as opções. Aqui, por exemplo, mini, P, M e G. Ou RN, P, M e G. Depende da sua preferência na hora de falar. Se você criar mais do que isso, você vai ter que fazer mini, aí um aqui no meio. Mini, RN, P, M, aí fazer um G aqui, GG e extra grande aqui depois desse. Eu acho que é muito tamanho, depois você vai fazer confusão pra mãe escolher e vai ficar muita opção pra mãe escolher. Então, o que você pode fazer? Caso a mãe te pergunte, ah, mas não tem como fazer um maior do que esse seu G? Aí você pode falar, não, eu consigo fazer, que tanto que você quer maior? E aí ela te passa o tamanho. Aí sim você aumenta um pouquinho, mas colocar na sua tabela de tamanhos mais do que 4 tamanhos, eu já acho muita coisa. Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Laço Boutique já foi meu grande desafio, mas sua explicação me salvou. Que ótimo! Olha, faz de olhos fechados. Parabéns! Depois você me marca, quero ver. Isso, foi 48. E o quê? E a renda também não seguir tabela das outras artesãs. Vou fazendo e criando a minha própria tabela com o resultado final do laço. Exatamente, foi isso que eu fiz. Quando eu construí minha tabela de tamanhos, primeiro, eu fui aprendendo as medidas, mas depois eu fui fazendo os tamanhos que eu gosto. Eu gosto muito desses tamanhos menores. Eu já não gosto mais desse grande. Eu prefiro esses aqui. Eu acho uma gracinha. Mas é questão de gosto. Seguindo sua dica também. Que ótimo. Menos é mais. Exatamente, menos é mais. Eu adoro esses tamanhos aqui. Eu acho que são perfeitos. Você pode fazer um miolinho enrugado. Tô tentando mostrar aqui. Olha só, um miolinho enrugado. Esse aqui, ele tá no bico de pato de 3,5 centímetros. Ó. Não, na verdade, bico de pato de 4 centímetros. E eu faço ele encapado aqui
E o encapo ele aqui também. Gosto muito desse formato e dá pra encapar ele todo. Ele fica bem petitico, bem delicadinho. Passa um miolinho aqui e as mães amam. E você pode fazer o quê? Kit. Você pode fazer vários kits. Kit com o tamanho P, com o tamanho mini, com o tamanho M. Monta kits, por exemplo, com cores variadas que as mães amam. Amam. Ficou alguma dúvida, meninas? Me conta aqui nos comentários para eu responder vocês sobre a nossa live desvendando as medidas do laço boutique, que é para vocês não se preocuparem e nem arrancarem os cabelos na hora de fazer o laço boutique, porque vocês já vão saber como que faz. Sara, o que você indica colocar no meio deles? Você pode fazer o nozinho enrugado, você pode colocar uma manta, por exemplo. Deixa eu clicar aqui. Você pode colocar uma manta prata ou a manta dourada. Essa manta é a mais barata que tem, R$1 a fileira, se não me engano. Olha isso, manta dourada ou a manta preta. Você pode colocar a manta de strass, o miolinho enrugado. Você pode colocar um miolo de lonita. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Por exemplo, essa aqui é uma lonita verniz. Vou colocar no cinza, que vai ser o tom que vai combinar mais. Então, você pode colocar um miolo de lonita. Você pode fazer um miolo de pérola. Você pode fazer várias combinações com os miolos e com os laços. Eu acho que tem uma... Deixa eu ver minhas fitas aqui. Você pode colocar aplique no meio. Aplique que combine com a cor do laço que você tá usando. Pode fazer várias combinações, aí vai depender do tipo do kit que você vai fazer, se você quer fazer um kit simples e mais acessível, ou se você quer fazer um kit mais delicado, um kit mais luxo para a mãe usar para sair. Parabéns, Lucineide, conseguiu o segundo boutique ontem, parabéns! Isso aí, tem que colocar em prática para aprender mesmo. A Lilian falou que super ajudou, não sabia dessa dica de achar a medida. Que ótimo, Lilian! Então, você vai colocar em prática essa técnica para todos os laços. Você pode fazer assim. Você pode tirar essa medida pro gravatinha, na hora de fazer a montagem. Você faz a montagem... Vai reduzindo ali o tamanho, vai ajeitando para ficar do tamanho que você prefere, para depois você finalizar. Patrícia diz que tá muito feliz por conseguir fazer o boutique, que era o maior desafio. Parabéns, Patrícia. A Patrícia também é uma aluna LA e já tá colocando tudo em prática. Fico muito feliz mesmo. Meninas, o boutique, ele parece ser muito difícil, ele arranca os cabelos das artesãs, mas o segredo é praticar. O segredo é pegar o rolo de fita aqui mesmo e ir fazendo. Errou, desmancha, faz de novo. Não ficou bom, ajeita. Ficou torto, ficou desengonçado, ajeita. E vai testando, treinando. Quanto mais você testar, melhor ele vai ficar. E cada vez você vai se tornar uma artesã muito melhor. Era isso, meninas, essas dicas que eu tinha para passar para vocês sobre as medidas do boutique. Eu vou deixar salva. Quem perdeu o início, chegou depois, não se preocupa, vai poder assistir de novo. Vou deixar salvo no perfil. Assiste, coloca em prática as dicas e todas as técnicas de como criar as medidas para fazer acontecer e aprender a fazer um boutique perfeito. Simone também aprendeu a fazer o boutique comigo. Parabéns, Simone. Gente, eu fico tão feliz de saber que uma técnica que às vezes
Hoje pode ser simples pra mim, mas pra muitas pessoas eu sei que faz a diferença, porque quando a gente tá começando realmente é muito difícil. Eu lembro quando eu comecei, quebrava a cabeça muito, ficava tentando fazer sozinha e não tinha quem ensinasse. Então por isso que eu vou repassando pra vocês as coisas que eu aprendi, que eu evoluí através da minha jornada e da minha caminhada, para fazer com que seja menos difícil esse processo para vocês. E aproveitem sempre que eu abrir aqui as lives para vocês participarem, mandarem as dúvidas, para eu poder auxiliar nesse processo de vocês de construir esse negócio de laços de sucesso. Gente, fiquem ligadas que vem novidade por aí. Vem muita novidade por aí. Semana que vem eu já vou dizer qual é a novidade, vou deixar vocês aí na curiosidade. Eu ainda me atrapalho na hora de colocar as fitas do meio. É normal. O que você faz? Você usa aquela técnica que eu ensino, de ao invés de fazer assim, você vem com essa ponta até o meio, desse jeito, e depois você vira quando chega aqui, tá? Testa desse jeito que você vai conseguir. Assustam e ouçam como a professora canta muito. Gente, eu não canto não, eu só tento. Mas lembrem da letra dessa música da Beyoncé, tá? Eu estive aqui. Façam acontecer, coloquem em prática, porque se vocês não fizerem, ninguém vai fazer por vocês. É vocês que têm que fazer o negócio de vocês serem um sucesso. É vocês que têm que colocar em prática, viver cada momento, construir e transformar a vida de vocês através do método sendo colocado em prática. Gente, muito, muito, muito obrigada. Tô muito feliz com a interação de vocês, com as mensagens, com os comentários. Já tem gente falando que já tá curiosa. Fiquem curiosas, porque semana que vem tem novidades e eu vou divulgar para vocês o que é, para vocês não perderem, tá bom? Um beijão, ótimo final de semana a todas. Já tô ansiosa para a próxima live desvendando as medidas dos laços para ajudar vocês. Beijos e até mais.